Entender que Jesus não nos olha de uma maneira diferente. Ele nos conhece por dentro. Ele não olha a gente segundo um sepulcro caiado, bonito por fora e bololô por dentro. Um bololô bonito por fora e podre por dentro. Não tem um negócio assim? Eu não sei direito o ditado não. Mas tem, ele diz na Bíblia que ele conhece o sepulcro caiado. E ele deixou a igreja de Laodiceia como referência para nós. Não adianta chegar aqui na frente e dizer que faz, que acontece. Porque ele vai dizer, eu te conheço, João, eu te conheço, Samara. Você tem fama de que está vivo, mas você já está morto há muito tempo. Você tem fama de quem faz, mas não faz nada. Deus conhece a gente igual a igreja de Laodiceia. Se mentir, ele sabe. Se mentir, ele sabe como é que nós somos nas nossas atitudes. Eu tenho atitudes que precisam mudar ainda, Aldir. De vez em quando eu tenho vontade de matar um ainda, aí eu peço perdão. Vontade a gente pode ter. Porque o passarinho pode posar, ele não pode fazer o ninho na minha cabeça. Mas vontade, às vezes eu tenho vontade de torcer um pescoço de um safado assim, que eu vejo, que está enganando todo mundo, entendeu? O safado que o apóstolo, o presbítero, o pastor, eu tenho mais raiva ainda. Eu fico, rapaz, como é que pode, rapaz, se esconder atrás de um cargo? Mas aí depois eu oro a Deus, que Deus falou que ireis, mas não pequeis. Falou, não deixe o sol se pôr sobre vossa ira. Aleluia. Ele disse que eu posso sentir uma irazinha santa e depois pedir perdão e dormir sem ela. Aí no outro dia é outro dia. Glória a Deus. Entendeu? A gente precisa entender isso. Aleluia. Porque tem certas coisas que a gente não entende o texto, a gente não entende o contexto daquilo. E tem vez em quando que eu me choco ainda, Aldinho. Eu estava lendo por que Deus, quando fez a tenda do encontro, mandou botar a parte da frente para o Oriente. O Oriente que era do pôr do sol. Porque ele tinha tirado da onde o povo? Do Egito. E quem era o Deus do Egito? Quem era o faraó? Deus Ra, o sol. Ele era o Deus Ra, o Deus Sol. Ele humilhou o Deus Sol. Então, toda vez que alguém entrasse na tenda do encontro, tinha que entrar descosta para o sol. Só tem um Deus. Caramba, rapaz, é muito lindo, rapaz, é muito lindo, não é à toa, tudo tem, rapaz, uma coisa maior por trás. Eu falei assim, arregaça assim, ó, todo dia, quando você entrar, que vira as costas para lá. O que ele quis dizer com isso, Aldinha? Vai tomar o seu passado, o seu passado não vale mais nada. Agora você só tem um futuro comigo, rapaz. É eu que vou mudar a sua história, é eu que vou mudar a sua vida. Esquece o seu passado, dá as costas para o seu passado. Esqueça o seu passado. Rapaz, quando eu vejo essas coisas, que eu me deparo, porque eu já li trilhões de vezes, mas para ter a revelação demora. Para entender aquilo ali, não está escrito. Você tem que pedir o Espírito Santo para traduzir aquilo. Você tem que pegar, orar, para Deus te revelar alguma coisa. Então, às vezes, a gente lê um texto, mas não tem um contexto que aquilo tem para o autor que escreveu aquilo. Que escreveu há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. A gente não tem ideia. Não consegue alcançar a profundidade e a dimensão daquilo, cara. É muito maior do que o que a gente imagina. Por isso que ele diz, olhos não viram, ouvidos não perceberam aquilo que eu tenho preparado para vocês. Não importa o caminho que ele te leve, o caminho que ele te levar é perfeito, seja qual for. Aleluia. E andar no caminho de Deus às vezes dói. Aleluia. Dói. Tem uma briga até hoje, mas Agar tinha um filho
E Sara começou a brigar com ela, manda essa mulher embora. Adão não. Abraão pegou um pote de água, um pão, deu para ela e falou, vai embora. Apontou o deserto para ela. Que marido faz isso? Não, tem muito pai ruim hoje que não querem saber de filho, eu concordo também. Mas Abraão, pai da fé, deu um odre de água e uma porção de pão e falou, vai embora. Sem dinheiro, sem recurso. Eu vejo a bondade de Deus. Pode teu pai, a tua mãe te esquecer, mas eu jamais te esquecerei. O propósito que ele tem na nossa vida não interessa. Você pode entrar pelo caminho que for. Quando você está no propósito de Deus, ele abençoa, ele transforma o seu caminho. Quando acabou a água, acabou o pão, e ela botou o menino longe para morrer. Está chorando por quê? O menino, me afastei, vou morrer de sede. Não está vendo a fonte de água aí, não? Vai dar água para o menino, corre! Aí que ela... Por quê? O sofrimento, Aldinha, no caminho, faz com que a gente perca o propósito de Deus. Os discípulos que estão ali naquele caminho de Emaús, andando com Jesus, não reconhecem Jesus. Porque é difícil reconhecer Jesus quando falta dinheiro. É difícil reconhecer Jesus quando o carro quebra. É difícil reconhecer Jesus quando alguém vai embora. Quando alguém te trai, quando alguém te engana. É difícil reconhecer Jesus nessa hora. Porque a gente fica irado mesmo, a gente fica com raiva. A gente tem sentimentos humanos. Por quê? Nós somos humanos. E não é pecado ser humano. A gente pode ter sentimentos, às vezes, passageiros. Mas a gente precisa entender que Deus não tem os sentimentos que nós temos. Ele tem um plano perfeito para nós. O plano dele é perfeito, Samara. Como entender que não tem dinheiro para estudar? Como entender que é tão difícil a gente caminhar em algo que é bom para nós? Como entender que muita gente fala, as portas não se abrem. Não fala assim, Andinho? Fala assim, Maria, as portas não se abriram? Deus nunca falou isso. Deus nunca vai abrir as portas para ninguém. Porque ele disse, colocarei diante de ti uma porta. Só quando você entrar por ela, ele abre outra. Ele não abre todas as portas. Com Jesus é uma conquista, é um degrau, outro degrau, outro degrau. É uma conquista, é uma convivência. É como a gente tem um relacionamento, a gente vai ganhando o outro, a gente vai conquistando o outro.